todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlumiaCast. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Martim Massutani, sou ginecologista obstetra, formada pela USP, fundadora da Clínica Lumia. E a gente trouxe um tema hoje que gera muita polêmica, porque a gente gosta de temas polêmicos aqui, que é assimetrias cranianas em bebê e torcicolo congênito, é isso, né? E aqui comigo eu tenho a fisioterapeuta Caroline Parreira, que é especializada em fisioterapia no tratamento dessas assimetrias cranianas, né? E a doutora Vanessa Tirloni, nossa pediatra da Clínica Lumia. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Caroline, eu sou fisioterapeuta. Eu já trabalhava com isso desde 2006, que eu estou formada, mas meu foco era em reabilitação, em pilates. E quando minha filha foi diagnosticada com torcicolo congênito e assimetria craniana, eu fui me especializar e começar a trabalhar com isso. Então, hoje eu estou na clínica só fazendo tratamento de torcicolos e assimetrias cranianas. Muito bom. Oi, Camila, tudo bem? Oi, pessoal. Obrigada pelo convite de novo. Eu sou Vanessa, sou pediatra formada pelo SUS de São Paulo e minha especialização em neonatologia foi no Hospital Israelita Albert Einstein. Então, a Carol, posso chamar assim, né, Carol? Por favor. Já começou a se aprofundar nesse assunto, estudar mais quando a sua filha, né, teve esse diagnóstico, né, de assimetria craniana aos 5 meses de vida, pelo que você estava contando pra gente. Então, me conta como foi esse período, como que foi esse diagnóstico, né, e como foi esse processo todo para vocês? Acho que, como para a maioria das mães, foi um choque. Foi um susto mesmo. Eu não, mesmo sendo fisioterapeuta, eu não tinha conhecimento sobre isso. A gente não estuda, né, isso na faculdade, a gente não tem muito pouca informação ainda. Mas a gente foi acompanhando. A Vanessa é a pediatra da minha filha e a gente começou a perceber que a cabeça dela tinha alguma coisa de diferente. Eu não sabia nem explicar o que era, nem como que era. Então, a gente foi acompanhando. Mas algo te incomodava? Algo me incomodava. Uhum. Mas eu não sabia nem explicar para a Vanessa o que me incomodava. Eu falava, tem alguma coisa estranha, sabe? E aí, quando ela estava com mais ou menos 5 meses, a Vanessa me orientou e falou, olha, acho que vale a gente fazer uma avaliação para ter uma certeza. E ela me passou alguns contatos e falou, tem essa clínica que tem o escaneamento da cabecinha. E aí, com o escaneamento, a gente consegue ter certeza do que está acontecendo. E na minha cabeça de mãe, eu só pensava, se eu tenho que procurar alguma coisa, eu vou no mais específico, né? Num que me dê exatamente... Traga segurança, né? Segurança e resultados. E que me mostre, sabe? Eu pensava assim, se eu for, por exemplo, num osteopata que vai fazer uma avaliação clínica, isso pode ainda me deixar com dúvida. Então, eu vou fazer um exame. E aí, foi a decisão mais certa. Eu marquei a avaliação lá na clínica, na fisioterapia bebê, e foi o que me abriu os olhos, assim, porque apesar de ter recebido esse diagnóstico de ter sido muito difícil, eu encontrei pessoas muito humanas que me acolheram como mãe também, e nesse diagnóstico difícil que foi receber. Então, eu não sabia o que esperar, não sabia o que eu ia encontrar. E aí, quando eu cheguei lá, minha filha estava com uma assimetria já severa e teve o diagnóstico também do torcicolo congênito, que foi mais difícil para mim ainda, porque como fisioterapeuta, minha filha com um mês de vida estava lá no seu tummy time, fazendo seus exercícios religiosamente. Então, a gente vai explicar depois um pouquinho tudo isso, né? Para quem tá chegando aqui e tem dúvida de alguns termos, fiquem tranquilos que tudo isso vai ser descrito para vocês em detalhes. Mas eu, como fisioterapeuta, trabalhando com o movimento, receber um diagnóstico de que minha filha tinha um torcicolo e eu não percebi, foi uma culpa enorme. E é um do que a gente percebe, assim, que as mães chegam com o maior sentimento quando você recebe esse diagnóstico é culpa. Vanessa, conta um pouquinho pra gente desse processo do diagnóstico em geral, assim, como que... E você participou um pouquinho dessa situação também. Perto. Eu acho que é importante falar que dentro da nossa formação médica,
tanto quanto da formação do fisioterapeuta, durante a faculdade, dentro da residência médica em pediatria, a gente não tem contato com esse tema. Então, é um tema que é muito difícil de você saber o que é enquanto você não tem um contato. Hoje, eu posso dizer para vocês que a minha visão do meu primeiro paciente que teve um diagnóstico de assimetria craniana para o meu último bebê que eu encaminhei para uma avaliação é muito diferente. Então, hoje, no consultório, eu consigo olhar e eu explico para os pais o que eu estou buscando, o que eu quero ver, qual é o tipo de alteração que a gente está tentando achar, se a cabeça do bebê está achatada, se a cabeça do bebê está muito alongada, se a testa é muito saltada. E, obviamente, a gente sabe que tem algumas condições que são familiares. Não sei, tem família que tem, de fato, até família mais testuda, eu vou chamar assim. Todo mundo é. Será que é só isso? Então, eu acho que esse é o olhar que o pediatra tem que ter. E eu sempre falo, e falei para a Carol, e falo para os pais no consultório, que assim, a gente não sabe tudo. E eu não posso querer saber tudo. Então, se eu tenho uma suspeita de alguma alteração, eu vou encaminhar para quem tem esse conhecimento. E quem são os profissionais que têm esse conhecimento? Então, ou um neurologista pediátrico, ou um neurocirurgião, ou um fisioterapeuta especializado em assimetrias cranianas. A gente sabe que tem alguns osteopatas, que na sua grande maioria são fisioterapeutas, que também detêm esse conhecimento. Mas não é fácil, não é encaminhar para qualquer pessoa e achar que vai ficar tudo bem. Então, tem que ser alguém que tem conhecimento científico e que vai poder ajudar esse bebê e essa família. Eu acho que se a gente encaminha para qualquer pessoa, a gente pode perder a oportunidade de um diagnóstico adequado, né? Porque assim, a pessoa tem a sensação de que foi vista, só que não foi vista da forma adequada. E a gente perdeu essa grande oportunidade mesmo de conduzir as coisas para que evoluísse da melhor forma, né? Então, era o receio que eu tinha. que você comentou, né, lá atrás. E eu achei muito interessante que você falou a questão da culpa, né, materna. A gente tem esses clichês, né, que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Assim, lógico que a gente tenta sempre desmistificar isso, né, trazendo, porque assim, eu sempre falo para as mães, eu sei que você está dando o seu melhor, você está fazendo o seu melhor, né? Então isso é o que mais vale. E procurar bons profissionais para te conduzir nessa jornada pode fazer muita diferença e tornar esse processo mais leve e seguro, né? Mas a gente não consegue controlar todas as situações. Na maternidade vem com esse telhado de vidro bem grande, Com assim, certeza. né? E a gente está suscetível, né, a intercorrências, né, da vida com os nossos filhos, né, de uma forma geral. E eu acho que, além da culpa materna, eu vou aqui colocar a gente como profissional. Porque quando você não percebe muito antes, você fala, putz, eu deixei passar tudo isso? O que eu não vi? O que eu preciso melhorar no meu olhar? Então, É um eu aprendizado acho contínuo na área da saúde, né? A gente tem que ter essa Exatamente. humildade para reconhecer que a De- gente precisa treinar o nosso olhar muitas vezes, treinar a nossa escuta muitas vezes, né? Para sermos bons profissionais. Exatamente. Né? E eu tinha as duas culpas, como mãe e como profissional. Porque o que a gente recebe hoje na clínica, quando a gente dá o diagnóstico, as mães, na hora você vem, e se eu tivesse feito alguma coisa de diferente? Uhum. E se eu tivesse deixado mais de lado? E se eu tivesse deixado mais tempo de barriga para baixo? Sabe? Essas culpas vêm. E, ao mesmo tempo, eu tinha a culpa. Meu Deus, eu não percebi. Minha filha tem uma alteração de movimento e eu, como fisioterapeuta, também não percebi. Então, foi isso que me fez buscar conhecimento, estudar, entender mais e ter a possibilidade de passar isso para outras famílias também, né? E eu acho também que a gente, às vezes, como mãe, na verdade, fica um pouco preocupada, às vezes, também de um excesso de diagnóstico, né? Uhum. Porque eu acho que a gente está falando, às vezes, de uma falta de diagnóstico, mas, às vezes, o excesso de diagnóstico também ele é preocupante, porque ele vai trazer realmente um desconforto e alguma coisa que não existe, né? Às vezes Então, quem não tem o conhecimento banaliza aquilo, né? É. E todo mundo tem, né? Todo mundo tem a cabeça torta. Quem é aquele caça-like, eu acho, né? Aquela coisa do, não, eu sou especialista nisso. E no final das contas, às vezes a pessoa nem é tão especialista assim. E aí colocou uma bomba em cima da cabeça de uma família, porque é isso, né? Você fala, acho que uma das conversas que a gente teve quando a gente teve de fato a confirmação de que a Babizinha tinha essa alteração, a primeira coisa que eu falei pra Carol, eu falei, você não tem culpa de nada.
Porque é isso, a gente tem que conseguir se destacar um pouco. E eu sei que é difícil para as mães falar, putz, mas eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito isso. E a gente sabe que Babi ia para academia, que é o Tummy Time, todo dia. Então, mas eu acho que é isso, porque eu acho que tem os diagnósticos que são modismos, né, na área da pediatria, principalmente dos bebês, que eu vivencio de perto, e os pais ficam, às vezes, né, de repente, realmente aqui fazer a frenotomia, né? Quando os bebês, as crianças crescem, às vezes eu vejo os pais falando assim, nossa, meu filho teve um diagnóstico, de repente, de um distúrbio de aprendizado, muito, sabe assim? Então, eu acho que a gente fica preocupado até que ponto a gente está exagerando, né? Então, eu acho que achar o ponto de equilíbrio realmente é nossa meta, e eu acho que deve ser a meta de todo profissional, para não assustar demais também as famílias de forma desnecessária, né? Mas a gente recebe muita família que a gente tenta sempre colocar uma justificativa antes do que está acontecendo, né? Então, a gente recebe muita família que fala, olha, mas a cabeça do pai é de tal forma, mas a cabeça da família, e relaciona isso mais ou menos com uma genética, né? E a gente sempre fala que a genética existe, sim, ela tá ali para trazer um formato de cabeça, mas se a gente tem parâmetros acima fora do normal, então isso não é genético, isso já é uma assimetria. Se a gente faz um escaneamento que os padrões estão dentro da normalidade, então aquele formato de cabeça sim é genético. Pode ser estético, Pode ser estético. Mas se tem alguma coisa fora do normal, então já não é genético. Perfeito. E eu acho que muita gente não pensa sobre isso, né? Mas a cabecinha do bebê, quando nasce, é molinha, né? Porque ele tem que se acomodar nesse trajeto longo que é o canal de parto, né? E da própria gestação, né? Então, eu acho que é uma coisa importante que os pais devem saber. Só que o que as pessoas não imaginam é que esse formato, às vezes, ele pode ficar de forma mais prolongada, que eu acho que é o que chama atenção, muitas vezes, né? Nesse pós-parto do pediatra. Muitas vezes, quando o bebê nasce, principalmente de parto vaginal, que é sempre a meta, né? Porque é melhor para a mãe, melhor para o bebê, a gente sabe que o bebê pode ter aquela cabeça mais pontudinha aqui atrás, que a gente chama de bossa, que é uma coisa que vai voltar com o passar dos dias. Então, geralmente, no máximo uma semana, isso a gente já voltou ao normal. Mas a gente sabe que tem alguns bebês que têm um risco aumentado de ter assimetrias cranianas, né? Então, aquele bebê que estava na posição pélvica, então aquele bebê que ficou a gestação inteira sentado. E por que isso acontece? Porque quando o bebê está de barriga para baixo, encaixado para nascer, ele meio que a cabeça dele é obrigada a fazer um formato um pouco mais redondo por conta do formato da bacia. Então, os bebês que estão ou sentados ou deitados na barriga, eles não têm essa pressão nos ossos para deixar a cabeça mais arredondada. Então, esse é o primeiro fator de risco. Então, bebês que estão sentados e bebês que estão córmicos, né, que são os bebês deitados, esses bebês têm um risco maior de ter algum tipo de assimetria e de torcicolo. E aí, por exemplo, aquela mãe que teve pouco líquido na gestação, esse bebê também tem um risco maior, porque a parede do útero comprime mais o crânio do bebê num determinado ponto. E aí é um ponto que fica sempre pressionado e isso vai fazer um bebê nascer com alguma alteração. Às vezes é uma simetria leve. E se for uma simetria, muitas vezes, né, do intraútero, tende a melhorar sozinho, né? A gente sabe que a maioria das vezes, se a gente tem os cuidados, né, de alterar a posição do sono, a gente tem uma chance de melhorar isso espontaneamente. Mas a gente sabe que são fatores que são ali uma atenção para a gente prestar, para ficar de olho ali, né, mais ligado. Então, mas eu acho que mais uma vez é interessante falar que o papel do pediatra ainda na gestação é muito bacana, né? Porque se aquele pediatra acompanhou essa mãe, sabe, por exemplo, até a posição que ela ficou que o bebê ficou intraútero, pode trazer um olhar mais cuidadoso, né? Mais refinado em relação a essas alterações que podem surgir com mais frequência nesse grupo, né, de bebês. Então, é super importante ter esse acompanhamento de perto, né? Exatamente. Eu acho que faz muita diferença ter esse... Todo esse histórico, eu vou chamar assim, né? O histórico, aí você fala, poxa, mas é o histórico do bebê desde que ele nasceu. Você fala, não, o histórico do bebê começa quando a mãe engravidou. Então, é isso que muda bastante. Muito bem. E, Carol, explica um pouco sobre sua filha, sobre o torcicolo congênito. O que é o torcicolo congênito? Acho que você vai conseguir explicar muito melhor do que eu, com certeza, sobre isso. Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu com a minha filha. Na gestação, ela ficou cefálica muito cedo, então ela ficou
quase 20 semanas na mesma posição. E ali ela se acomodou. Então, isso como a Vanessa falou, já é um fator de risco para as assimetrias e o torcicolo. A gente não sabe quem vem primeiro. A gente só sabe que os estudos mostram que até 96% dos casos de assimetrias cranianas estão relacionados com o torcicolo congênito. Então, a gente precisa falar disso também. E eu acho que a gente precisa também fazer só um comentário aqui de que a gente está falando sobre assimetrias cranianas posicionais, tá? Porque a gente tem a assimetria craniana patológica, que é quando acontece um fechamento precoce das suturas cranianas, e aí a gente chama de uma cranioestenose. Isso é diagnosticado com exames, com um neurocirurgião. Então, aqui a gente está focando o nosso bate-papo em assimetrias cranianas posicionais, tá? E foi o que aconteceu com a minha filha. Ela foi diagnosticada com o torcicolo congênito, então o que acontece? O ladinho esquerdo dela era todo mais rígido, mais contraído. O músculo que a gente chama de esternocleidomastoideo, ele era mais comprimido, ele era mais né? curto e ele era mais forte do que o lado direito. Então, o tempo todo, ela tinha uma restrição desse lado. Ela não movimentava tão bem a mãozinha esquerda. Tudo era mais fácil para ela fazer do lado direito. Por consequência, já falando um pouquinho da característica do torcicolo, o que acontece? Como ela tinha essa restrição de movimento do lado esquerdo, ela inclinava a cabeça para o lado esquerdo e rodava para o direito. Então, o tempo todo que ela estava deitada, ela só apoiava o lado direito da cabeça, porque era a posição de conforto dela. O que aconteceu? O lado direito que estava apoiado não cresceu e o resto da cabeça foi crescendo e causou assimetria, né? Então, Então, o torcicolo também ajudou a levar exatamente. um quadro de assimetria, né? Eu sempre falo que se a gente faz o diagnóstico do torcicolo precoce também, é uma das formas de prevenir as assimetrias cranianas. Porque imagina que ela tem um padrão ali, ela só apoiava o mesmo lado da cabeça, não importa em que posição que eu colocasse. Por mais que eu colocasse ela de barriguinha para cima, o tempo todo ela apoiava só o lado direito da cabeça, porque ela não conseguia rodar a cabeça para o lado esquerdo. Então, esse lado direito ficou achatado. E quando a gente fez o diagnóstico, já era uma assimetria severa, que precisou do uso do capacete para fazer a correção. Mas, graças a Deus, estava super em tempo de fazer esse tratamento. Eu queria só reforçar um pouco a questão do torcicolo congênito, só para as pessoas entenderem melhor, para ficar bem claro. Então, que o torcicolo gera essa restrição do movimento do pescoço, né? Então, isso acaba levando, então, esse quadro de postural, né? É como se o músculo do pescoço, né, do lado afetado, fosse mais curtinho. Então, se é mais curto, não tem tanta mobilidade. Aí não consegue nem virar a cabeça, nem fazer o movimento, né, extenso como é do outro lado. Então, hoje, por exemplo, foi interessante que eu atendi uma paciente de 18 semanas, né, de gestação, que teve parto normal com a gente anterior, já preocupada, vislumbrando o segundo parto normal. Falou, doutora, eu tô preocupada porque, como a gente tem sempre ultrassom em sala, a gente dá uma olhada nos batimentos, e aí a bebê tava córmica, né, tava atravessada. E ela, ai meu Deus, de novo, não sei o que, ela dá desse jeito, que ela fez o morfológico. Eu falei, olha, fica muito em paz, olha bem pro meu olho e esquece completamente isso, né? Os bebês vão achando a posição de parto lá no final, então, a grande maioria das vezes, a gente nem valoriza muito a posição nessa fase. E a gente gosta dos bebês que mudem de posição ao longo do pré-natal, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Então, a gente não quer o bebê já fique de cabeça para baixo logo no começo. Eu já estou aproveitando para dar uma pincelada nisso, porque a movimentação ela é positiva e benéfica para o bebê. Gostamos de bebês ginastas intraútero. Exatamente. Então, acho que é um bom exemplo do que a gente gosta. Vanessa, explica um pouquinho pra gente sobre a questão do nascimento, quando o bebê nasce, tudo que a gente tem que observar, então. Então, quando o bebê nasce, a gente sabe que a nossa orientação na maternidade, isso começou lá por volta dos anos 90, é que o bebê tem o sono seguro, então é de barriga para cima. Então, a nossa orientação na maternidade é bebê sempre de barriga para cima.
O que acontece quando eu deixo um bebê de barriga para cima, que não foi nossa realidade de criança, né? Porque a gente, quando era criança, a mãe deixava de lado, de barriga para baixo, era open bar, a gente podia ficar de qualquer jeito que estava bem, né? Mas os estudos mostram pra gente que o bebê que dorme em outras posições no sono não supervisionado, então, que não seja de barriga para cima, tem um risco muito grande de morte súbita, de engasgo, broncoaspiração. Então, por isso que a gente orienta os pais que, quando o bebê for dormir, eu tenho que colocar de barriga para cima. Mas eu acho que muitas vezes falta clareza na minha orientação. Então, a minha orientação vai fazer uma soneca durante o dia, tem alguém por perto, vai ser uma soneca que eu chamo de supervisionada, esse bebê ele tem que ser colocado de lado para dormir. E se o bebê ficar confortável e os pais também, a gente pode até colocar ele de bruços, então de barriguinha para baixo, mas desde que tenha alguém por perto. Por quê? Porque se o bebê demonstrar qualquer sinal de desconforto ou de regurgitação, a gente vai virar esse bebê. E aí eu tenho que, então, numa sonequinha eu coloquei de lado para a esquerda, na soneca seguinte eu coloco de lado para a direita, na outra soneca eu ponho de barriga para baixo, na outra soneca eu ponho de barriga para cima. E aí a gente vai fazendo esse rodízio de posições para não comprimir sempre um lugar só. E a gente tem que pensar também que a gente tem, né, a orientação do bebê conforto para poder transportar o bebê, né, quando a gente está no carro. E aí, muitas famílias fazem uso desse dispositivo ou da cadeirinha, né, do bebê conforto, ou do dispositivo de contenção, que às vezes são aquelas cadeirinhas que tem um balancinho, que tem um movimento, e deixa o bebê lá o tempo todo. E aí é um bebê que vai ficar com a cabeça sempre na mesma posição. Isso também facilita a simetria craniana e, às vezes, é um torcicolo que não é congênito, não é um torcicolo que ele tinha no intraútero, mas é um torcicolo que ele adquiriu por mau posicionamento. Isso também é importante dizer. Então, às vezes, na maternidade não foi visto nada porque não tinha. Mas o bebê, se deixado sempre na mesma posição, pode evoluir dessa maneira. Vocês estavam falando do tummy time, que eu queria entender o que é isso. Eu queria só complementar o que a Vanessa estava falando, que tem a questão do torcicolo congênito adquirido, né? Porque hoje a gente tem preferência. Então, um bebê que eu só pego do lado direito porque é confortável para mim, que eu só faço as coisas da mesma posição. Então, a gente, com a nossa preferência, faz com que o bebê só faça as coisas do mesmo jeito. Então, isso também é um sinal que interfere. Tummy time, esse eu brinco que é a academia dos bebês. Então, todo bebê tem que fazer uma academia todo dia. E por que a gente coloca o bebê no tummy time? Não é só por conta de uma possível assimetria. Então, o tummy time, ele estimula o desenvolvimento e a maturidade neurológica do bebê. Então, todo bebê, quando nasce, é molengão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, segurar bem a cabeça, porque ele não sustenta a cabeça. E com 1 ano de idade, o bebê anda. E você fala, gente, como é que aconteceu tudo isso? Então, acontece assim, é uma maturidade que vai da cabeça para os pés. Quando eu coloco o bebê de barriga para baixo, que é exatamente tummy time, é o tempo de barriga para baixo. Então, eu coloco o meu bebê numa superfície rígida. Então, de preferência, o tummy time tem que acontecer no chão. E aí, o nosso medo, né? Fala, putz, tá frio, vou colocar o meu bebê no chão, tá no inverno. Então, a gente vai sempre colocar um tapetinho. Pode ser um cobertor, mas o importante é que seja em cima de uma superfície rígida e algo que não escorregue, porque eu quero estimular o meu bebê a fazer o desenvolvimento primeiro aqui da parte da região do pescoço. Então, ele vai conseguir controlar essa musculatura do pescoço, ele vai conseguir virar a cabeça para os 2 lados, é assim que ele ganha essa maturidade. E quanto tempo a gente tem que fazer de tummy time com o nosso bebê? Quanto ele aguentar. Então, obviamente que um bebê com 1 mês de vida, né, naquele primeiro mês, é muito turbilhão para os pais. O bebê está aprendendo a amamentar, a gente está fazendo uma rotina de banho, de sono, então às vezes é um pouco difícil. Mas, a partir do momento que o bebê completa 30 dias de vida, esse é um bebê que já não mama e dorme na sequência. Então, ele mama, fica um tempinho acordado. Então, é nesse momento que a gente vai colocar de barriga para baixo. Então, inicialmente, eu posso colocar ou uma almofadinha, ou algum cobertorzinho embaixo do tórax do bebê, que é para a gente manter a cabeça dele um pouco mais distante do chão, porque senão é muito irritante. Eu coloco ele deitado, ele não consegue levantar o pescoço, ele está olhando sempre para o chão. E aí, conforme ele vai ganhando essa mobilidade do pescoço, ele vai conseguindo ficar sem essa almofadinha. Então, o tummy time
é isso, é deixar o seu bebê de barriga para baixo para estimular esse controle muscular, esse controle neurológico que eu espero que todos os bebês tenham, porque com 5, 6 meses eu quero que meu bebê sente, depois eu quero que com mais ou menos 9 meses o bebê engatinhe, e depois lá mais ou menos 1 ano ele vai andar. Eu tô falando mais ou menos, gente, que é muito importante falar que marco de desenvolvimento não é loteria, não é número certo. Então eu tenho um jogo de tempo ali que eu posso considerar aquilo normal. Então, não é que todo bebê com 5 meses senta sem apoio. Ele pode sentar com apoio entre 5 e 6 meses. Então, a gente não posso dizer que todo mundo é igual. Eu queria fazer um comentário só nessa questão da posição do sono, porque como a gente está falando para um monte de gente aí, que tem que tomar muito cuidado, que a gente não está liberando para dormir em qualquer posição em sonos não supervisionados, né? Isso. Porque assim, a pessoa fala, não, tá vendo? Eu falei para você que tem que deixar o bebê de lado Geralmente a pra avó dormir. fala, pode colocar de ladinho de barriga para baixo. Isso, exatamente. Ela tem a sabedoria daquele sono supervisionado, né? Isso. Mas a gente não tá falando para ninguém aí colocar os bebês para dormirem de barriga para baixo, principalmente naquele sono não supervisionado. Por favor. Não é seguro, gente, Isso. tá bom? Sono Então, seguro é aquele que vou dormir, vou pôr meu bebê pra dormir, eu vou dormir também, sempre de barriga pra cima. Tá de dia, que é quando a gente tem um pouco mais, né, de condições de estar acordado, apesar do turbilhão de coisas da maternidade, aí sim eu vou colocar o meu bebê de lado ou de barriga para baixo. Mas tem que ter alguém do lado do bebê. Não pode deixar sozinho no quarto e no outro cômodo. E reforçar um pouco do uso abusivo mesmo das cadeirinhas, né? Porque eu vejo que as pessoas ficam numa situação muito confortável. O bebê chegou dormindo do carro, já vamos deixar ele dormindo para nem mexer. E às vezes isso acontece de forma muito prolongada e frequente, né? Que também pode levar a esses distúrbios, né, de posição, que eu acho que é super importante. E eu acho que a gente já falou um pouquinho, né, sobre essa questão do diagnóstico da sua filha, mas eu queria te perguntar de novo o que mais chamou a atenção. Qual foi a coisa que realmente você falou? Falou, isso tá muito estranho. Eu acho que é importante a gente deixar os sinais aqui, até para as famílias que estão acompanhando a gente, para conseguir identificar, né? Então, falando sobre as assimetrias cranianas, o que a gente vê que é mais fácil de identificar é na hora do banho. Quando você vai dar o banho no bebê, que o cabelo está molhado, que às vezes o cabelo esconde, confunde, né? Então, na hora do banho, com o cabelo molhado, você olhando por cima da cabeça do bebê, você consegue ter uma visão melhor de como que é essa cabecinha. Ela é redondinha, ela tá tem um lado que é mais achatado que o outro, ela tá pontuda para cima, ela tem as laterais alargadas, como que é o formato dessa cabeça. Qualquer coisa que você conseguir identificar fora de um padrão considerado normal para você, conversa com o pediatra, leva isso para ele, para avaliação, porque é importante, né? E com relação ao torcicolo, eu falei que eu não tinha percebido com a minha filha, né? Mas depois que a gente teve o diagnóstico, ficou tudo muito claro, assim. Você rebobina a fita e Exato. fala, nossa, como é que eu não percebi isso antes? Exatamente. Os sinais estavam ali, sabe? Sempre estiveram. Então, assim, minha filha, por exemplo, era uma bebê que eu tentava limpar a orelha de um lado, ela deixava, do outro lado ela não deixava, porque ela não conseguia virar a cabeça para o lado esquerdo. Então, eu não conseguia limpar a orelhinha do lado direito, porque ela não virava a cabeça. Era um bebê que, para colocar a roupinha dela, do lado esquerdo era mais difícil, porque ela tinha mais restrição no braço esquerdo dela. Então, ele era mais travadinho. É um bebê que você estimula com brincadeiras e ela vai com o braço direito, mas não vai com o esquerdo. É um bebê que rola para um lado, mas não rola para o outro. Então, qualquer alteração que você perceber contralateral, que é diferente de um lado do que do outro, é um sinal de alerta. Porque a gente até fala que até os 2 anos de idade, os bebês não podem ter preferências. A gente não pode falar que um bebê de 6 meses vai ser destro. Porque a gente não tem isso ainda. A gente precisa que os 2 lados sejam trabalhados iguais e que ele consiga fazer a mesma coisa dos 2 lados. Então, qualquer sinal diferente é um sinal de alerta.
E eu queria também reforçar que nosso objetivo aqui não é trazer pânico para as famílias, Exato, tá bom, né? gente? Tipo, todo mundo no banho desesperado. Olhando a cabeça das crianças agora, né? Assim, pelo amor de Deus, né? Será que eu não vi isso antes? Então, assim, Não, a nossa intenção é trazer informação e mais importante falar que, assim, acho que o pânico nunca é bem-vindo, mas toda dúvida deve ser compartilhada. Eu acho que a informação mais Exatamente. importante que a gente tem que deixar nesse sentido aqui. Porque aí um profissional adequado vai poder fazer esse rastreamento da melhor forma e conduzir da melhor forma. A intenção é não passar, de repente, um diagnóstico que precisaria de uma atenção a mais e traria mais conforto para a criança, né? E a gente vai falar um pouco dos tratamentos também. Vanessa, fala um pouco sua experiência nesse diagnóstico e nesse processo todo. Como eu disse anteriormente, de fato não é um assunto que a gente tem acesso, né, durante a nossa formação. E a partir do meu primeiro paciente que eu tive esse diagnóstico, eu fui procurando mais informação e para ter mais expertise mesmo de conseguir olhar, avaliar a cabeça do bebê e avaliar a posição, né? Então, quando eu vou examinar os bebês lá no consultório, eu coloco em cima da maca, eu pego, então, um chocalho, algum brinquedo que faz barulho. Se eu vejo que o bebê, por exemplo, está sempre virado para o mesmo lado, eu tento trazer para o outro lado com estímulo e pergunto para os pais, é assim? É sempre assim? Está sempre para esse lado? É sempre para esse lado. Então, talvez seja uma coisa que a gente precisa chamar a atenção. E aí, se, de fato, é um bebê que está sempre com essa posição viciada, eu vou chamar assim, é um bebê que precisa ser avaliado. Porque, às vezes, ainda não é um torcicolo, mas, assim, ele tem uma restrição de movimento que, se não for estimulado, se não fizer fisioterapia, aí a gente pode levar a um quadro mais severo. Eu acho que é super importante falar para as famílias que não tem exame de imagem, ultrassom, raio-x, tomografia, ressonância, que faça diagnóstico de assimetria craniana. Diagnóstico de assimetria é feito com medida, com um craniômetro, né, que é como se fosse uma fita métrica aí 3D, vou chamar assim, que elas usam na clínica para poder fazer essa medida das diagonais da cabeça. E para ver também o ângulo do pescoço, né, do torcicolo. Então, exame de imagem a gente faz para doenças de fechamento precoce da sutura, que é a crânioestenose. E esse escaneamento que ela tinha comentado no começo? O escaneamento que a gente faz, a gente chama de fotogrametria. São flashes de fotografia em 3D que vão projetar a imagem para a gente no computador e a gente joga num software que vai dar todos os parâmetros para a gente do que tem aquela cabecinha, de como está. Então, o índice cefálico, a diferença que tem entre uma diagonal e outra, todos os parâmetros numéricos a gente tem ali naquele... Eu acho que é como se fosse, vou tentar fazer um paralelo para o pessoal entender, como se fosse a medida do bebê intraútero. Então, você mede lá, então quando você coloca aquele ângulo X, aquele ângulo, para ver, por exemplo, o tamanho do fêmur para eu estimar o peso, né? Isso. É mais ou menos isso que funciona. Então, elas colocam sentado, é tão bonitinho que põe uma touquinha assim, branca, e aí abaixa o cabelo, então não tem nada, então você só vê o formatinho da cabeça e amarra aqui embaixo, e aí elas giram o bebê, então, para poder fazer essa medida. E é com essas medidas de diagonal, com esses valores, que elas colocam aí nas curvas para dizer qual é o tipo de assimetria, se é leve, moderada ou grave. E aí, com o grau do pescoço, que a gente consegue ver se de fato tem um torcicolo. A avaliação do torcicolo é uma avaliação física mesmo, que a gente vê o teste de inclinação, se aquele bebê faz a inclinação completa para os dois lados, se ele tem uma restrição, se ele olha para os dois lados, faz a rotação completa, se ele tem uma diferença de força também, que é causada pelo torcicolo, porque no caso do torcicolo, geralmente o lado do torcicolo ele é mais forte e o outro lado ele é mais alongado, mas ele é mais fraco também. Então, isso tudo a gente faz a avaliação física para identificar o torcicolo, tá? Claro que a gente pode ter diferenças entre essas características, mas na avaliação física a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo e se aquele bebê precisa ser estimulado com a fisioterapia. Eu sei que tem vários tipos, né? Estavam um montão. Um monte. Então, assim, falando um pouquinho, até completando o que a Vanessa estava falando, com o craniômetro a gente consegue fazer essa medida manualmente, mas as medidas com o scanner são mais precisas.
Então, ela vai mostrar pra gente se aquela cabeça é redondinha, se aquela cabeça tem um lado que tá mais achatado que o outro. A gente tem parâmetros que são normais e parâmetros que são considerados assimetrias. E aí a gente vê se são leves, moderadas ou severas. Quando a gente tem uma cabeça que ela é achatadinha na parte de trás, toda a parte de trás ela é achatada, a gente chama de braquicefalia. E ela tem uma característica que é desse achatamento na parte de trás, um topo de cabeça mais elevado e alargamento dos parietais, né? É como se o bebê tivesse a cabeça mais larga Mais e larga. achatada atrás. É Isso. uma caixinha mesmo. Então, tem bebê que você olha aqui atrás... É quadrada. E é quadrado. Então, esse é um bebê que chama super atenção. Então, Sim. esse é um diagnóstico que é o mais fácil de fazer, né? Porque você fala, nossa, cadê aquela curvinha bonitinha da cabeça? Essa não tem. Esse acho que talvez seja o tipo mais comum de chegar para vocês, mais precoce, eu acredito. Talvez, é. E é daqueles bebês que, de fato, ficam muito tempo de deitado. barriga para cima e que as mães não alternam a posição de sonecas para colocar de lado. Então, um bebê que o tempo todo tá só deitado de barriga para cima. Eu acho que a gente tem também a plagiocefalia posicional, que é quando tem achatamento de um lado só da parte de trás da cabeça. Então, diferente da braquicefalia, que é tudo quadradinho, é como se tivesse um ângulo na cabeça do bebê. Então, um pedacinho aqui atrás da região occipital, né, desse ossinho, é achatado. Então, esse é outro tipo de assimetria. Às vezes, pode ter assimetria facial nesse momento. Então, um olho mais alto ou a boquinha, que parece torta, mas isso são por conta da consequência desse tipo de assimetria. A gente fala assim, imagina que a cabeça é redondinha, quando você tem um achatamento de um dos lados, ela faz isso aqui. O lado direito, por exemplo, vai mais para frente, a testinha do lado direito, por consequência, também, que é o que a gente chama de bossa, né? Então, você tem uma alteração de toda a estrutura. Você pode ter uma alteração de orelha, uma orelha mais para frente do que a outra, as alterações que a Vanessa falou, tudo por conta dessa diferença dessa alteração por conta de um lado achatado. E aí eu acho que tem o tipo mais comum de assimetria da UTI neonatal. Então, são aqueles bebês prematuros ou bebês que precisaram ficar com algum tipo de suporte ventilatório, que é a escafocefalia. Então, essa geralmente acontece naquele bebê que ficou lá na UTI, que precisou do CPAP, que é aquele aparelhinho que a gente ajuda só o bebê a respirar pelo nariz, ele fica preso sempre aqui na região parietal. Então, ele fica constantemente preso aqui. Então, é uma pressão, apesar de ser um tubinho de plástico super fininho, você fala, imagina, não pesa nada. Mas não pesa na minha mão. Na cabeça de um bebê de, às vezes, 900 gramas, 1,5 kg, que fica 2 meses naquele aparelho, eu sei que pode gerar uma simetria importante. A gente sabe que o bebê que ficou na UTI tem um olhar maior para isso, né? Ele faz fisioterapia motora, ele vai ser encaminhado para uma fisioterapia depois, diferente do bebê termo que nasceu, foi para o quarto, ficou com os pais na maternidade e aí foi para casa. Então, às vezes, falta esse olhar mesmo de toda a equipe. E uma outra característica também são bebês gemelares, que acontece muito também. É o que a gente mais recebe, bebês de UTI e bebês gemelares. Dividiu a casinha em 2, ficou mais apertadinho. Não tem o meu espaço. Com certeza. E eu acho que passado essa angústia do diagnóstico, o susto, né? Porque é sempre um susto, né? Mesmo a gente sabendo que tem um bom prognóstico, né? Na maioria das vezes, eu acho que tem um susto inicial do diagnóstico, do acompanhamento, na busca de bons profissionais e profissionais capacitados para conduzir essa situação. Eu queria que vocês contassem para a gente como é esse tratamento e se existe uma janela, digamos, de oportunidade, né? Que a gente considera como adequada em relação ao início desse tratamento. Existe, com certeza. Bom, falar das assimetrias e do torcicolo, a gente está falando de tratamentos em paralelo, que são feitos geralmente em conjunto, né? Então, o torcicolo, ele é feito, o tratamento é com fisioterapia mesmo.
Então, a gente vai estimular esse bebê, vai alongar o lado que está mais rígido, a gente vai trabalhar essa diferença de força que ele tem dos dois lados, até a gente ver um bebê totalmente alinhado, que não tem mais inclinação de cabeça, que consegue se movimentar igual dos dois lados, que consegue ter força dos dois lados iguais, rola bem dos dois lados. Então, até que a gente consiga que todos esses movimentos estejam coordenados, a gente não dá alta para esse bebê da fisioterapia, tá? Falando das assimetrias agora do tratamento, a gente tem sim uma janela de tempo de tratamento. Então, quando a gente pega bebês até os seis meses completos, a gente consegue trabalhar com reposicionamento, que é exatamente o que a Vanessa tinha orientado no começo. Colocar para dormir de lado, por exemplo, na plagiocefalia, que você tem um achatamento de um dos lados, você vai colocar o bebê para dormir só do lado proeminente. Então, todas as sonecas supervisionadas são feitas só desse lado, tá? Como se eu fosse modelar essa cabeça. Então, se o tempo todo ele estava com o lado direito e o lado direito achatou, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar ele posicionado do lado esquerdo para que o lado direito fique livre para crescer e a gente reduza esse grau de assimetria. Então, às vezes, são pequenas... Desculpa, pode falar. Não, são pequenas intervenções que já podem fazer diferença. Exato. Né? E a condução ser mais leve até no processo. Eu acho que o né? importante de falar quando a gente faz o tratamento é que a participação dos pais é imprescindível. Fundamental. A gente tem um caso que a gente vê em conjunto que eu falo, não melhorou. Daí a Carol falou, não, tava melhor. Aí a gente fala, não é possível. Eu já tive casos que você fala, mas tava tudo bem. E aí desandou. E você fala, gente, eu preciso que os pais... E é um trabalho, né? É mais um trabalho no dia a dia daquele bebê tão pequeno. Faz parte da equipe do tratamento. Total. Tem que saber que o bebê tem que mudar de lado, tem que ficar tanto tempo no tal lado, e tem que ficar em cima mesmo. Tem que pôr no tapetinho para ficar no tummy time, porque senão fala, mas é que eu gosto tanto de ficar com ele no colo. Eu adoro ficar com o bebê no colo, mas eu preciso saber que é prejudicial para ele se eu ficar o tempo todo com ele no colo. Então, a gente precisa que a família tenha... A família, na verdade, é o grande motor desse tratamento. Eu acho que, mais uma vez, trazendo essa questão do equilíbrio em tudo, né? Assim, porque tudo é bom, né? É bom ficar com o bebê no colo e tem tempo para tudo, né? Exatamente. Na verdade. Então, tem tempo E em todos os sentidos, porque até na fisioterapia para o torcicolo também, a gente faz uma vez por semana. O resto, o trabalho é dos pais em casa, todos os dias. Então... quando a gente recebe os bebês com as assimetrias, a gente fala, até o 4º mês, pelo menos na clínica que eu trabalho, né? Até o 4º mês de vida, a gente nem pensa em capacete, em uso de órtese, nada disso. A gente vai trabalhar com o reposicionamento. E tratar o torcicolo em paralelo, que é um dos fatores que está associado. Então, se eu trato a cabeça, mas eu não trato do torcicolo, o tempo todo ele tem aquela postura viciosa que também não vai corrigir, sabe? Então, até o 6º mês completo, eu tenho essa janela de tempo para trabalhar com reposicionamento. Na braquicefalia, por exemplo, que é o achatamento posterior, eu vou intercalar esses lados, mas eu vou deixar a parte de trás o tempo todo livre, né? É um bebê que eu não vou colocar sentado no meu colo, apoiado com a cabeça em mim. Eu vou colocar ele de lado para apoiar as laterais no meu corpo, entendeu? Então, é pensar nisso o tempo inteiro, para que eu deixe livre a parte que precisa crescer. É algo bem mecânico, Bem né? mecânico, Então, exatamente. Na verdade, é isso, né? E é o que a gente faz manualmente, o trabalho do capacete. Então, assim, a partir do 7º mês, que a cabecinha começa a criar mais cálcio, ficar mais durinha, que o bebê já não para na posição que você coloca, e a gente não consegue mais trabalhar com esse reposicionamento, aí o único tratamento é com o uso do capacetinho. Eu até trouxe o da Bárbara aqui para mostrar para vocês. Ele é um molde. Então, é exatamente isso. O que ele vai fazer? Ele vai apoiar o lado que a gente não quer que cresça e deixar livre o lado que a gente quer que cresça, que ganhe volume, para igualar com o outro lado que cresceu a mais. Em cada caso, lógico que é individualizado, o tempo de tratamento varia, mas em geral, qual é o tempo máximo que os bebês podem ficar com... A gente fala que a gente não tem como precisar um tempo máximo, a gente tem um tempo mínimo de 45 dias de uso do capacete, mas a gente depende do crescimento da cabecinha da criança para conseguir essa correção. Então, eu preciso que ele cresça em circunferência para preencher esse volume que falta, para a gente conseguir
zerar essa assimetria e dar alta. E por isso Mas, esse tempo mínimo, né? Isso não faz sentido. um tempo mínimo seguro pra gente, pra saber que tá tudo bem, sabe? E assim, se o bebê coloca, por exemplo, tem casos que o bebê chega com 5, 6 meses, que a gente ainda tá naquela janela de reposicionamento, mas a gente sabe que é uma assimetria muito severa e a gente não vai conseguir chegar num grau de normalidade, a gente já pode indicar o uso do capacete. Porque quanto mais cedo coloca também, mais cedo é feita a correção. Então, assim, é super importante falar que é absolutamente individual, né? Total. Cada caso é um caso mesmo aqui. É. Então, o capacete... Nem o capacete é igual, né? Cada capacetinho é um capacetinho. Então, a órtese é sempre diferente para cada paciente. O tempo de uso, os movimentos que cada um vai fazer. Então, de novo, né? Não é porque o filho da minha amiga teve e ficou naquela posição para tratar que o meu também vai ficar. Exatamente. O meu vai ficar em outra posição, em outro período. Então, é muito importante ter o acompanhamento de um profissional especializado. Eu acho que essa é a grande lição aqui da nossa conversa de hoje. E a gente precisa ter um olhar especialista. E é por isso que é tão complicado a gente falar sobre tempo de tratamento. Porque eu posso te falar que dura em média de 3 a 4 meses, corrigir com 2 ou precisar de 7. Então... E quando faz um diagnóstico desses, né, eu acho que logo de imediato a gente pensa, tá bom, qual vai ser a conduta agora, qual vai ser o tratamento, que é essa busca que a gente já conversou. Mas pensando um pouquinho lá na frente, aquela criança que não teve, né, essa correção adequada, quais são as consequências para a criança disso? A gente sabe que pode ter atraso no desenvolvimento motor, né? Então, pode ter dificuldade motora, geralmente unilateral. Então, algum dos lados vai ter uma dificuldade de movimentação, dificuldade de amplitude de movimento, redução de força, que podem impactar, obviamente, dia a dia da pessoa, né? Então, é uma criança que vai virar um adulto, aí você fala, nossa, eu conheço uma pessoa, um adulto que sempre teve menos força em tal membro. Pode ser isso? Talvez pode ser. E aí, como a gente não tinha esse conhecimento, porque na medicina é isso, a medicina é essa coisa de atualização constante, a saúde é uma coisa, né? É sempre uma área que a gente está se atualizando muito. O conhecimento que a gente tem hoje, a gente não tinha a menor ideia há 10 anos atrás. Então, muita coisa a gente está vendo hoje para um adulto, você fala... Ainda mais quem trabalha, fala, esse precisava ter feito o tratamento. Então, acho que a gente tem muita coisa que a gente só consegue descobrir hoje porque muita gente não teve esse tratamento, não teve o acesso. E também a relação, por exemplo, de mordida cruzada. Isso, eu ia falar agora. As alterações de ATM mesmo, porque a gente sabe que tem uma mudança na estrutura de toda facial, né? Então, um bebê que que não fizer o tratamento, vai ser um bebê que vai precisar de muito tratamento de dentista, que provavelmente vai conseguir uma correção só com muito tempo de tratamento. E pode dar também muito otite de repetição. São os casos assim mais expressivos que a gente vê, tirando a assimetria facial mesmo, né? Que pode ter um olhinho mais caído do que o outro, a boca um pouquinho mais tortinha, a assimetria de orelha também. Eu acho que às vezes todo mundo fala, deve ser só estético, né? Então a assimetria craniana é mais do que estética. Exato. Não é frescura, né? Quando bem diagnosticada e quando bem tratada, a gente sabe que não é frescura. Eu só falando do tratamento, que eu preciso falar que a partir do 7º mês, como a cabeça começa a ficar mais durinha e a gente não tem mais esse tipo de posição excessiva, né, que é o que causa a assimetria, a gente não se preocupa mais. Não melhora, mas também não piora. Por isso que o tratamento é só feito com o capacete, porque aí ele é um molde que está ali 23 horas por dia, que vai fazer sua correção, mas a gente sabe que também não melhora, né? A plagiocefalia, por exemplo, ela não vai se desfazer por ela só. E a gente coloca o capacetinho no máximo até 1 ano e meio, porque a gente tem o tempo de tratamento até que as suturas todas fechem. A gente precisa do espaço para crescimento do crânio. Então, a partir de 1 ano, a gente faz o tratamento, mas a gente não tem como dar garantias do resultado que a gente vai ter. É isso, é um assunto que complexo. A gente poderia ficar horas aqui falando, que tem um montão de coisa.
Eu amei saber, achei a conversa muito esclarecedora, até para prevenção de possíveis complicações que a gente às vezes encontra, né, durante o acompanhamento da criança. E quando você vai olhar, foi alguma coisa lá atrás que não foi feito o diagnóstico, que poderia ter evitado, de repente, uma otite, uma alteração da mordida da criança, Exatamente. né? O que vai ocasionar até mais intervenções, né? Então, às vezes, uma intervenção menor de posicionamento, Sim, sim. né, pode evitar intervenções maiores, mais desgastantes para a criança mesmo. Então, acho que esse é o grande objetivo, né? Porque Então, no caso da minha filha mesmo, com 45 dias de uso de órtese, foi corrigida a assimetria severa dela, com 8 sessões de fisioterapia foi corrigido o torcicolo, ela teve alta e ela tá bem até hoje, nunca mais teve nada e agora a gente não se preocupa mais com isso. Então Ótimo. é um tratamento muito mais rápido que a gente elimina todas as consequências que poderiam ter. Eu acho que é bacana porque essa experiência com a sua filha traz para as famílias que estão escutando aí essa questão do prognóstico, né? Que E tem me tudo para ir trouxe, bem, e né? me trouxe essa sensibilidade para conversar com outras famílias também, para falar, olha, tá tudo bem, a gente tá em tempo de tratamento e vai ficar tudo bem. E eu acho que mais do que isso, a sua história, né, Carol, hoje mostra como a maternidade move a gente, né? Total. A maternidade é transformadora muitas vezes, né? Porque você foi atrás dos melhores tratamentos para sua filha e achei isso incrível. Então, muito obrigada por compartilhar sua história aqui com a gente, por trazer tanta informação de qualidade e informações seguras para os pais. Vanessa, não tenho nem como te agradecer por tudo que você faz ali na clínica com a gente, o cuidado com os nossos pacientes lá. Então, muito obrigada por todo esse carinho com a gente. E eu queria agradecer a todos que estão acompanhando aqui hoje também e pedir para, se vocês tiverem comentários, dúvidas, sugestões, para deixar embaixo realmente nos comentários, porque isso ajuda a gente a trazer outras informações para vocês e para compartilhar, né, nossos vídeos nas redes sociais. A gente está no YouTube, a gente está no TikTok, a gente está no Spotify, para exatamente disseminar conteúdo e com isso, se você faz esse tipo de compartilhamento, de curtida, a gente consegue divulgar ainda mais essa informação. Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.